novembro de 2009. 18 estados no escuro. Problemas nas linhas de transmissão entre a usina de Itaipu e o Sudeste deixaram 70 milhões de pessoas sem luz por 4 horas. 4 de fevereiro de 2011. 46 milhões de pessoas sem luz em 7 estados do Nordeste. O apagão, que durou 5 horas, teria ocorrido devido a uma falha na subestação de Pernambuco. Novo blackout, desta vez em São Paulo. 2,5 milhões de pessoas ficaram sem luz. Um transformador teria apresentado defeito. Uma sequência de eventos que colocam em xeque a eficiência do sistema energético brasileiro. Historicamente, o governo sempre defendeu a construção de mais hidrelétricas como solução para os problemas do setor. Mas os recentes apagões mostraram que não basta ampliar a produção de energia. É preciso tornar o sistema mais eficiente. Especialistas acreditam que a causa dos apagões está na falta de investimentos de manutenção nas linhas de transmissão e cobram da Agência Nacional de Energia Elétrica uma posição em defesa do consumidor. Ao mesmo tempo, ambientalistas pressionam para que o Brasil amplie seu plano de investimento em energias limpas, como a eólica e a solar. Questões que vão exigir do governo soluções rápidas. Mais do que manter a economia aquecida e o consumidor satisfeito, é preciso também preparar o país para a realização de grandes eventos, como a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Olá! Não dá para dizer que virou rotina, mas também ninguém mais fica espantado quando ocorre um apagão, que mais uma vez atingiu vários estados ao mesmo tempo. Por que isso acontece? Como evitar? Quem paga essa conta? Esse é o tema do Expressão Nacional de hoje. E para discutir o assunto que mexe diretamente com a vida de milhões de brasileiros, chamamos os seguintes convidados. O deputado Arnaldo Jardim, que participou da CPI que investigou as tarifas de energia elétrica, o deputado Paulo Pial, do PMDB de Minas Gerais, Roberto Brandão, professor e pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Mauro Moura, professor e pesquisador do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília. Vou começar a perguntar para os nossos especialistas aqui, os professores, se existe algum risco estrutural no sistema elétrico brasileiro, depois a gente vivenciar esses apagões recentes. Olha, não há risco estrutural. A gente vem, nos últimos anos, em um nível de investimento em transmissão que é o maior que a gente já teve historicamente. Então, os investimentos têm acontecido, a gente tem um sistema que é robusto, mas que não é inexpugnável como nenhum sistema do mundo é. Eu acho que dá um desconforto, de fato, o fato de a gente ter experimentado vários eventos de porte grande numa sequência relativamente curta. É o caso de estudar o que aconteceu em cada um deles, parece que são problemas circunscritos, e ver o que é possível aprender daí para fazer melhor no futuro. Mas o sistema é bom. Não é perfeito, mas é bom. Esses casos foram ocasionados por várias falhas pequenas ao mesmo tempo, coisas imponderáveis. O que motivou esses recentes apagões? O sistema só cai se tiverem, como um avião, só cai se houverem vários problemas que acontecem numa sequência rápida. O sistema é feito de uma forma para, mesmo no dia mais quente do ano, no máximo de consumo, qualquer peça poder falhar sem que o sistema caia. Isso acontece. Árvores, raios, vento, falhas. Agora, se você tiver várias falhas numa sequência relativamente curta, normalmente você acaba tendo um problema, que é o que aconteceu nesses 2 apagões de maior porte, de Itaipu e do Nordeste. Professor Mauro, o consumo de energia elétrica no Brasil tem acompanhado o aumento de produção? Sim, o sistema elétrico brasileiro hoje ele tem uma capacidade instalada de geração de algo em torno de 113 gigawatts e nós temos aí picos de consumo normalmente nos meses de janeiro que devem atingir agora, no mês de janeiro que passou, os dados ainda devem ser divulgados, é algo em torno de 80 gigawatts. Então, existe uma folga estrutural no sistema, normalmente sustentada pela entrada ocasional de usinas termoelétricas. Então, como o professor Paulo já havia mencionado, o sistema é robusto, mas não é inexpugnável. Nos últimos 10 anos, a produção, a capacidade de geração de energia elétrica, a potência gerada aumentou cerca de 49% e o consumo aumentou mais ou menos em gigawatt-hora, mais ou menos nessa mesma proporção. O que mostra que os esforços feitos nos governos anteriores e no governo que acabou de finalizar no sentido de equilibrar o consumo com o aumento da geração.
Os aumentos da transmissão também aconteceram, de modo que o sistema é um sistema relativamente moderno, seguro, mas problemas em cascata podem produzir desligamentos menores ou desligamentos de maior porte, dependendo da situação. Deputado Arnaldo Jardim, e se o Brasil continuar a crescer no nível que apresentou, principalmente agora nesse ano passado, o senhor acha que existe algum risco de que o sistema atual não sustente, que exija mais investimentos? Isso tem acontecido? Você me faz uma nova pergunta, depois de fazer duas aos nossos estudiosos aqui. Eu posso ser mal educado, não responder a sua e comentar um pouco para a gente entrar? Não, por favor. Até, aliás, sabe por quê? Porque senão a gente... Porque o pessoal que está em casa ouviu os nossos dois queridos aqui, o Roberto e o Mauro, falarem e falou assim, mas então está tudo bem. E não está tudo bem. A ONS, e vocês têm os dados, identificou um crescimento de 40% do número de interrupções. Eu não estou falando dessa que está no jornal, não. Eu estou falando do cotidiano. Comparando com 2008, né? O número de DECs, FECs que estão acontecendo na casa de cada uma das pessoas aumentou muito significativamente. Se o sistema é robusto, que a expressão foi cunhada pelo ministro, tá certo? Ele não é inteligente. Quando você vê uma chave ali numa subestação de Luiz Gonzaga causar depois o desligamento das linhas de Sobradinho, isso não pode acontecer. Vocês sabem disso. O sistema não pode admitir isso. Mas o sistema tem que ser invulnerável com relação a isso e há condições de diminuir muito o grau de risco em relação ao que se tem. A mesma coisa quando aconteceu com Itaipu. Aliás, não sou eu que estou falando isso. Quem falou isso foi a própria ex-ministra e a presidente da República, que manifestou a sua inconformidade diante das coisas que estavam acontecendo. Podia ser diferente. Pode ser diferente e precisa ser diferente. Afora o desconforto para milhões de pessoas, nós estamos falando de coisas que interromperam. O polo de Camaçari teve empresas que demoraram 5 dias para poder ser restabelecida a sua capacidade de produção, com um prejuízo de milhões, tá certo? Tudo isso são coisas importantes que nós temos que debater. Não é para fazer nenhum proselitismo de dizer que as coisas se resolvem absolutamente, mas o nível de vulnerabilidade, vamos usar essa expressão, aumentou. O número de quedas de fornecimento aumentou. A capacidade de religamento, tá certo? Não está de acordo com... Demorar 4 horas para se religar num sistema que é interligado, nós deveríamos ter rotas alternativas para a energia. O senhor sabe disso, de uma forma muito precisa. Então, eles são cautelosos, porque nós estamos mais aqui no calor do debate, mas eu queria que a gente entrasse, até para as pessoas em casa identificarem. Ou seja, ninguém aqui está fazendo nenhuma avaliação apocalíptica. Não estou dizendo que há uma falha estrutural, que amanhã você poderá, todos ficarão dias sem energia e tudo mais. Tal. Nós temos um sistema que é realmente grande, ele é sofisticado, nós conseguimos caminhar no processo de interligação, mas esse sistema está devedor, do ponto de vista de smart grid, para o nosso telespectador, e ele sabe disso muito melhor do que eu, e o Paulo Piau, nosso querido deputado, sabe também bem disso. É a conexão inteligente, é aquilo que você tem capacidade de dar respostas mais prontas. Nós estamos muito atrasados nisso. Nós estamos muito atrasados e o nosso sistema interligado não tem correspondido à altura diante de falhas como essa. Que, repito, são essas mais eloquentes que foram passadas, mas tem muita falha no cotidiano, que a ONS é quem demonstra isso. Eu acho que por aí a gente vai buscar caminhos, né, para que a gente, ao longo do programa, aqui possa discutir isso e depois enveredar por aquela questão que eu não respondi agora, mas que a gente pode falar que é a questão do grau de fornecimento de energia, como é que é a matriz, como é que vai se comportar. Não vamos nos concentrar primeiro nessa questão da capacidade e dessas falhas que o senhor apontou. O senhor concorda, deputado Papiol? Claro, o Arnaldo chamou a atenção para um aspecto muito importante na geração, distribuição e a transmissão, mas tem a distribuição também, que nós temos reclamações frequentes, sobretudo lá na ponta, né, nós que militamos muito no setor agropecuário, a reclamação é cotidiana, então, e estou num estado que tem uma CEMIG, que é uma companhia, né, absolutamente competente, né, mas a reclamação dos nossos produtores rurais é uma reclamação frequente. É leite, é avicultura, né, que fica vulnerável perante o fornecimento de energia. Então, eu acho que essa robustez, também concordo com o Arnaldo,
né? Talvez na linha de transmissão ela pode até existir, mas também na ponta na distribuição, isso realmente é um problema sério. Então, existem dois sistemas que a gente pode chamar assim. Um que é essa distribuição macro, que é das grandes hidrelétricas, termoelétricas. É a rede básica, a grande rede de transmissão nacional. Essa é bastante mais sofisticada do que a rede das distribuidoras, que tende a ser mais vulnerável a problemas. O problema é quando chega na cidade. Quando chega na cidade do Ou consumidor. no campo, você não tem um sistema tão redundante. Mas eu perguntaria para o professor Mauro, o nosso sistema é sofisticado e é robusto ou ele é tecnologicamente atrasado? Sim, Qual é? não, ele é sofisticado e robusto e tem se aprimorado ao longo do tempo. Agora, realmente são dois sistemas de ordens de grandezas diferentes. A rede básica, como mencionado, é uma rede interligada e quando há falha na rede básica, a quantidade de pessoas que fica prejudicada é muito maior. Eventos menores acontecem nas distribuidoras e aí tem desligamentos por causa de motivos menos sérios, mas que ficam incomodando também. A nossa concessionária local aqui, por exemplo, tem recebido várias reclamações aí ao longo do ano passado, desse ano também, por desligamentos que acontecem com uma frequência cada vez maior e desligamentos que têm demorado a ser religados. Essa é a questão importante, né? De fato, qualquer falha pode ser evitada, principalmente depois que ela acontece e que um diagnóstico do problema é feito. A grande questão com um sistema tão complexo e sofisticado, em que há milhares de componentes, todos falíveis, como saber onde a falha vai acontecer? Do ponto de vista da engenharia, é claro que é possível, a redundância foi criada para isso. Mas uma redundância global em todos os componentes tende a levar o custo da instalação e o custo da operação do sistema para níveis impraticáveis, economicamente o que é redundância? inviáveis. Um sistema paralelo que supriria alguma falha. Exatamente. É um sistema que tem redundância, é um sistema que tem alternativa no caso de falha de uma parte dele. Por exemplo, duas linhas em paralelo, uma é redundante à outra. No caso de falha em uma delas, a outra já está ali operando, o consumidor nem percebe que uma delas falhou. Mas ela custa o dobro de uma só. Então, é necessário também a gente analisar o assunto com muita tranquilidade, porque melhorar a qualificação técnica dos profissionais da área, aumentar a quantidade de engenheiros trabalhando, aumentar o salário dos engenheiros para atrair mão de obra mais qualificada, melhorar os procedimentos de manutenção, colocar mais redundância em partes do sistema. Isso tudo tende a levar o sistema para um patamar de eficiência e de confiabilidade muito maiores. Entretanto, existe um custo associado e não existe também uma regra. Vamos tomar cuidado aí, desculpa, professor, Sim, o senhor sabe tudo melhor, mas porque senão daqui a pouco pode parecer assim, o professor tão cuidadoso e o deputado meio irresponsável, porque está falando assim, vamos duplicar todas as linhas, se cria redundância, dobra o custo. Redundância não é só linha paralela. Não. Redundância é um processo em que aqui você tem um local e ele tem várias formas de alimentação. Então, se a linha que vem por aqui sofre uma interrupção, como o sistema é interligado, você pode fazer com que a energia dê a volta e seja atendida de uma outra forma. Porque senão vai parecer, vai duplicar todas as linhas do Brasil. Isso. Não, de forma alguma. Ninguém está falando isso. Então, você tem isso, você tem alternativas de religamento, que ficou evidente. Sim. Uma subestação falha, não tinha motivo para desligar Sobradinho e não tinha motivo para fazer nenhum procedimento em cascata disso. O inquérito vai demonstrar isso. Aliás, a primeira nota já demonstrou isso. A própria chefe está dizendo que houve um erro de operação. Então, redundância são alternativas de alimentação do sistema. Por isso que eu disse que falta o seguinte, se ele é grande, robusto, como se diz, falta inteligência nisso. Nessa operação da interligação, onde isso aí poderia ter sido feito de uma forma muito mais ágil. Você está mencionando esse recente apagão no Nordeste, né? Esse.